Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz quando a noite se prolonga. Mensagem 60. Portanto, vejam prudentemente como estão vivendo, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. A carta aos Efésios, na verdade, é uma carta circular destinada às igrejas da Ásia Menor que viviam tempos muito difíceis. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse mencionam 7 cartas que lhes foram dirigidas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas sofriam pressões e perseguições. Esta carta aos Efésios ensina a igreja a construir sua identidade de Igreja de Deus, de corpo de Cristo. Nunca é fácil a vida em tempos difíceis. Em alguns momentos, os cristãos primitivos viveram o terror das perseguições, legando à história um número incontável de mártires. A última frase do verso 16 do texto de hoje retrata uma situação dessas. Os dias são maus. Naquela circunstância, a primeira orientação apostólica aponta para o valor da prudência. Conhecemos a expressão para situações delicadas, pisando em ovos, e era esse o momento vivido pelas igrejas na Ásia. A prudência era uma virtude que a igreja herdara do povo de Israel. Ouça o sábio e cresça em prudência. Provérbios 1:5. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Provérbios 8:12. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16:16. O prudente vê o mal e esconde-se. Provérbios 22:3. Esse chamado à prudência era direcionado objetivamente aos cristãos mais novos na fé, os mais fracos, que muitas vezes, diante da pressão, do medo, esfriavam e começavam a fazer o jogo do inimigo de Deus. Deixavam de ser referência porque eram minados pelas influências das diferentes seduções dos poderes da época. Uma segunda orientação apostólica era para que não corressem o risco de viver como necios, tolos, fúteis, inconsequentes. Comportar-se como necios implicava em acolher a dissolução como se fosse algo natural, até porque a gnose dizia que o corpo, por ser matéria, era mau, e o que valia era o espírito. Essa influência gnóstica fez muitas vítimas em cristãos novos no fim do século I. O fim dos nécios não era bom. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua sensação de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1:32. Uma terceira orientação apostólica para enfrentar aquela situação era usar a mente agindo com sabedoria. Os sábios herdarão honra. Provérbios 3:35. Os sábios entesouram conhecimento. Provérbios 10:14. A quarta orientação, tanto prudente como sábia, era a maneira de se administrar o tempo, não em termos de tempo cronológico, o tempo que passa,
mas em termos de compreensão da situação, do momento, da circunstância. Tudo isso em função da realidade concreta dos fatos. Os dias eram maus. Não se podia fazer outra leitura da realidade. Dias maus precisam ser encarados como tais. É a situação que nos envolve hoje em qualquer lugar do planeta. O minúsculo vírus produziu um gigantesco estrago tanto em vidas quanto em estruturas dominadas pelo tilintar das moedas. Somam-se, portanto, o drama das mortes, dos infectados que ficaram com sequelas e a crise econômica que assola a maioria dos países da Terra. A vida precisará ser reinventada em várias áreas. Tudo não será mais como antes, porque tudo foi tocado e muita coisa alterada em termos definitivos. Portanto, essas ferramentas do texto de hoje serão essenciais para a nova vivência, prudência, sabedoria e consciência dos dias maus. A história da Igreja cristã mostra que em tempos críticos de perseguição ou flagelo, a criatividade foi uma das armas mais utilizadas para a superação. E ela fluiu a partir da prudência, da sabedoria e da visão crítica da realidade. Os dias são maus? Sim. Mas inspirados por Deus, usemos essas ferramentas que levaram nossos antepassados, pela fé, a superar o insuperável, suportar o insuportável e vencer o invencível. Amém. Igreja Batista Betel.